Olá, o meu nome é Maria Eduarda. Essa apresentação está sendo feita para o Congresso Brasileiro de Atenção à Saúde Mental nas Universidades. E eu estou aqui para apresentar o trabalho Efeitos de uma Intervenção sobre como lidar com a ansiedade no ambiente acadêmico em uma amostra de estudantes universitários. Os autores do trabalho são Adriana Benevides Soares, que é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e Universidade Salgado de Oliveira, Universo, Maria Eduarda de Melo Jardim, mestranda do programa de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ, Paulo Roberto Soares da Silva Alves e César Augusto Cobelas de Medeiros. Esses dois últimos, ambos, são alunos da graduação em Psicologia da UERJ e todos são integrantes do Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos, o Lab Relações. Como a nossa intervenção aqui foi uma intervenção voltada para como lidar com a ansiedade, então se faz necessário a gente falar um pouquinho, rapidamente, sobre a ansiedade. A ansiedade é uma reação natural do organismo e ela impulsiona os indivíduos a buscarem seus objetivos. Então, em certo nível, a ansiedade ela é funcional, Ela vai nos orientar a buscar determinados objetivos. No entanto, quando ela começa a acontecer muito frequentemente ou em níveis desproporcionais de situações, a pessoa começa a ter um prejuízo na interação social ou um prejuízo na saúde mental, então a ansiedade ela pode se tornar adoecedora, Então, a ansiedade ela é uma experiência emocional que ela se dá por conta da previsão de possíveis situações futuras ou diante de situações desagradáveis. E ela tem uma sintomatologia que ela recorrentemente se manifesta no período universitário. Alguns dos sintomas comuns da ansiedade são a agitação psicomotora, nervosismo, falta de ar ou respiração ofegante, dificuldade de concentração, preocupação excessiva, a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, dificuldade de dormir, distorções cognitivas, enfim. E como que a ansiedade ela se relaciona com o contexto acadêmico? Bom, diante de todas as mudanças que o universitário ele se depara quando ele entra na academia, entra na universidade, ele pode acabar enxergando certas situações que são desafiadoras como estressoras, Então, no contexto acadêmico, existe uma série de exigências que vão ser, de fato, fontes de estresse que são muito particulares do ambiente acadêmico. O contexto universitário, ele oferece uma gama de possibilidades para o aluno de desenvolvimento pessoal, porque ele exige novas formas de estudar, exige uma postura mais ativa no ensino-aprendizagem, exige novas formas de se relacionar. Só que essa experiência, que é desafiadora, ela pode se reverter, como eu falei, em fontes de estresse e de ansiedade. Então, alguns desses desafios muito comumente enfrentados pelos estudantes são, por exemplo, dificuldades para lidar com as atividades curriculares que são menos sequenciadas do que no colégio, por exemplo, os horários são menos estruturados, existe um ritmo mais pesado de estudo, existe uma maior necessidade de automonitoria, a relação com os outros estudantes e com os docentes é diferente, Lidar com atividades avaliativas também é diferente. Então, todas essas atividades, todas essas dificuldades, elas, quando são entendidas como um obstáculo que não está sendo superado, elas podem resultar em prejuízos para a saúde mental do estudante. Então, a gente entende que se faz necessário não só a gente caracterizar o que é relevante para facilitar essa experiência na faculdade, mas também que se desenvolvam recursos, habilidades que se relacionem com o desenvolvimento psicossocial dos alunos. Entendendo isso, então, a nossa intervenção ela aconteceu em formato de oficina, e teve como objetivos apresentar recursos que possam ser usados pelos estudantes para lidar com a ansiedade e também avaliar como é que ficaram os efeitos dessa intervenção, se ela foi positiva ou não. Participaram então da intervenção 17 estudantes universitários de diferentes cursos e de diferentes instituições. Todos eles concordaram com o termo de consentimento livre e esclarecido e responderam à escala de ansiedade de Zung, que foi o instrumento que a gente utilizou para medir a ansiedade. Essa escala é composta de 20 itens
e ela avalia a ansiedade com base na descrição dos sintomas mais comuns, né? Então, e ela se propõe a avaliar as dimensões cognitiva, motora, vegetativa e sistema nervoso central. A escala ela deve ser respondida em uma escala Likert de 4 pontos, que varia de nenhuma ou raras vezes a maior parte do tempo. A escala também foi precedida de um questionário de dados sociodemográficos. As oficinas aconteceram todas de formato online, foram realizadas em 5 encontros e os participantes assistiram a pelo menos 80% da oficina. Então, eles assistiram a pelo menos 4 sessões, participaram de pelo menos 4 sessões das 5 que compuseram a intervenção como um todo. Para o desenvolvimento da oficina, né, foi feita uma revisão bibliográfica sobre quais situações elas são potencialmente ansiogênicas no contexto acadêmico, e a literatura indicou como mais relevantes os seguintes tópicos. E esses tópicos eles foram transformados em temas para as sessões, né? Então, nós tivemos 5 sessões. A primeira teve como tema socialização entre pares, que é a dificuldade em socializar com colegas, né, quando isso se torna um fator ansiogênico. A segunda sessão, lidar com a autoridade, que é a dificuldade na relação com professores, funcionários ou figuras de autoridade dentro da universidade. A exposição oral, que é a ansiedade ao falar em público, em apresentações, avaliações ou para tirar dúvidas em sala de aula até. A ansiedade anti-exames, que é a preocupação com a realização de provas, de testes, de avaliações. E a ansiedade antes, durante ou depois da realização das atividades avaliativas. E na última sessão, foi uma sessão que a gente falou de outros fatores ansiogênicos. Então, assim, nessa sessão foram abordados temas menos comuns na literatura, mas que também são potencialmente ansiogênicos, como dúvidas em relação ao curso, distanciamento da família para estudantes que têm que sair da sua cidade para fazer faculdade, né? Questões financeiras e socioeconômicas, e pressões externas, como pressões da família, pressões sociais, enfim. Todos os 5 encontros eles foram divididos em uma estrutura pré-definida. Então, existiam momentos de psicoeducação, que era um momento que a gente fazia uma exposição da literatura referente ao tema da sessão, falava um pouco do que se tem, né, o que se vê na literatura e tudo mais. Momentos de roda de conversa, em que a gente fazia discussões com os participantes, eles discutiam entre eles e com a gente também sobre o tema, né? E atividades práticas. As atividades práticas elas eram compostas por atividades vivenciais com simulação de situações que poderiam ser ansiogênicas ou com compartilhamento e discussão de situações que já foram de fato vividas pelos participantes. Todas as sessões elas também continham um acolhimento dos participantes no início da sessão e uma finalização na qual a gente ouviu um feedback deles sobre a sessão. Para análise de dados, utilizou-se o método JT, que tem como objetivo investigar a confiabilidade das mudanças entre os scores pré- e pós-intervenção. Então, aquela escala, né, a escala de ansiedade de Zung, o instrumento que eu citei antes, ele foi aplicado nos estudantes no começo da oficina e no final. Né? E esse método ele tem como objetivo, né, sinalizar se as mudanças percebidas no período pré e pós-intervenção, elas podem ser atribuídas à intervenção de fato ou a erros de medida. Então, por meio dessa análise, a gente verifica se a intervenção ela produziu mudanças significativas na vida dos participantes, a ponto deles alcançarem os resultados esperados, né, de melhora e desenvolvimento. Aqui a gente tem um gráfico, né, representação gráfica do resultado após a intervenção de todos os participantes. Cada pontinho desse é um participante, né? E a gente pode ver aqui a posição relativa dos scores de cada participante antes e depois da oficina. Então, a maioria dos participantes, número de 12, né, ele obteve uma mudança positiva, que são esses participantes aqui, que eles estão abaixo desse marcador da bissetriz. Né? A gente tem a legenda aqui, então esses 12 aqui, eles tiveram uma mudança positiva. A gente vê que tem 3 acima aqui do marcador da bissetriz que obtiveram uma mudança negativa. Né? E a gente vê 2 que eles estão aqui fora do intervalo de mudança confiável, que é representado por essa linha tracejada, né? Essas 2 linhas tracejadas. E isso demonstra, então, que esses 2 eles tiveram uma mudança estatisticamente significativa. Nesse caso, deles 2, foi uma mudança positiva confiável. Né? A gente vê que eles estão aqui
abaixo do intervalo de mudança confiável, né? E abaixo aqui desse marcador da bissetriz também. Então, o que a gente pode tirar daquela representação gráfica, né? Que 3 participantes, eles tiveram scores mais altos de ansiedade depois da intervenção, né? Que foram aqueles 3 participantes que eu mostrei. Mas nenhum deles foi considerado estatisticamente significativo. Todos os outros participantes, os outros 14, eles tiveram mudanças positivas em seus scores, né? E desses 14, nós tivemos 2 que constam como mudanças positivas confiáveis, né? Ou seja, né, a gente pode entender, né, que esses participantes eles realmente tiveram mudanças significativas, né, na forma de lidar com a ansiedade. E o grupo como um todo, como a gente pode perceber, ele obteve uma média inferior em relação aos scores pré-intervenção. E a gente lembra aqui que quando a gente fala de uma média inferior, nesse caso isso é bom, isso é um resultado positivo, porque a gente está falando de níveis de ansiedade. Além disso, depois da oficina, né, durante no decorrer da oficina, o laboratório produziu uma cartilha instrutiva sobre ansiedade no ambiente acadêmico, que foi toda construída a partir do conteúdo trabalhado na intervenção. Então, todas aquelas orientações que a gente deu, as técnicas, tudo isso foi escrito também nessa cartilha, né? Essa cartilha está disponível no site do laboratório, né, do Lab Relações, na seção de produtos técnicos. A gente tem aqui o link, né? E, como eu falei, ela foi produzida toda a partir do que foi usado na construção da própria intervenção. Por fim, então, como considerações finais, né, nós podemos perceber que essa experiência global da oficina, ela proporcionou a troca de experiências, né, e a possibilidade dos estudantes de perceberem que aqueles desafios que são enfrentados por eles, que muitas vezes são ansiogênicos, eles são compartilhados com outros estudantes, né? Eles não são os únicos passando por aquilo. E a gente concluiu também que mesmo com uma breve intervenção, porque a oficina ela foi realizada em 5 encontros, né? Então, mesmo sendo uma breve intervenção, ela foi suficiente para reduzir a ansiedade e propiciar melhores estratégias no seu manejo no contexto universitário, para alguns participantes, de maneira significativa. E com isso nós concluímos, né? Eu concluo aqui a apresentação do estudo, aqui nós temos as referências. Muito obrigada!